Yara? Posso? Boa noite a todos, todas e todos. Cumprimentamos os nossos colegas, o professor doutor Márcio Jean, a professora Márcia Versiani, a professora Rosiline Frois e a nossa querida Irene Zilda. Eu vou novamente me apresentar, né? Eu sou a professora Yara Maria Soares Costa da Silveira, do Departamento de Geociências da Unimontes, e estou, neste momento, coordenando o Laboratório de Educação Geográfica, onde está alocado este curso que nós estamos tendo agora, esse segundo curso, com o nome Baobá dos Saberes, dialogando com as territorialidades da educação popular antirracista. Hoje, nós teremos o prazer de ter a fala do professor Márcio Jean, um estudioso, né, e pós-doutor na questão da literatura africana, e ele vai nos falar sobre este assunto esta noite. No curso passado, ele abrilhantou com a sua presença, né, e trouxe para nós uma fala importantíssima. A mediadora será a professora Irene Isilda, e a professora Márcia, que está aqui presente conosco, vai fazer o encerramento. Eu estou com uma blusa estampada de laranja, com rosa claro, vermelho, tenho cabelos claros, sou branca, e ao fundo tem um armário com algumas peças prateadas. Eu vou passar a palavra agora para a professora Márcia e a seguir a professora Isilda, e que apresentará os detalhes, né, do nosso importante palestrante desta noite e coordenará. Um abraço a todos, foi um prazer tê-los conosco e espero que vocês continuem, porque nós estamos ainda no nosso quarto encontro, né? Quarto encontro, teremos mais 6 e teremos o mesmo brilhantismo e o empenho que tivemos no primeiro. Muito obrigada a todos e todas e todos. Sejam bem-vindos a esta sala e que tenham uma palestra brilhante e uma participação importante de todos vocês. Boa noite. Boa noite a todos, todas e todos. Nós queremos agradecer aqui nesta noite a presença do nosso convidado, o professor Dr. Márcio Jean, né? Como a professora Yara Silveira já disse, nós temos aqui o hábito de nos apresentar, fazendo também uma apresentação das nossas características por conta das necessidades especiais dos nossos alunos, né? Eu sou a professora Márcia, tenho cabelo curto, preto, uso óculos, estou com batom vermelho, estou com um vestido com mangas curtas, e ao fundo tem uma parede branca. Sou Clara e estou aqui como uma das coordenadoras também do projeto. É uma honra tê-los vocês aqui conosco e nós gostaríamos de ressaltar que nós teremos os nossos encontros até o final do semestre, desse segundo semestre, até o dia 29 de novembro. E teremos os feriados com o espaçamento nos feriados. Nós não teremos atividade nos dias que for feriado, 2 de novembro, 15 de novembro, todos os feriados que derem na segunda-feira. A gente não tem atividade nesses dias. E gostaríamos de apresentar esse projeto pela segunda vez, né, o segundo momento, uma titulação do Baobá, né, o Baobá dos Saberes. No primeiro momento, nós tivemos o ressignificar as identidades geográficas e plantar as sementes do antirracismo. Nesse segundo momento, nós temos a figura do Baobá. Nós estamos aqui fazendo essa interlocução com esse conhecimento na perspectiva étnico-racial e gostaríamos de ampliar os nossos conhecimentos, e o professor Márcio é uma figura extremamente importante. Nós temos uma satisfação muito grande tê-lo conosco essa noite, né?
Ele estará falando da literatura africana, selecionou 2 exemplares, né, para estar fazendo essa exposição, e para nós é uma grata satisfação ter. Professor, eu vou passar a palavra para a professora Irene Zilda, ela vai conduzir os trabalhos de hoje e desejar a todos, né, os nossos parceiros, a Rosângela, o João, que estão conosco, que todos os participantes, que nós possamos beber dessa fonte e fortalecer o nosso conhecimento cada vez mais. Uma boa noite a todos, boa noite, professor, boa noite, professora Isilda, e estejam à vontade, nós estamos todos ouvidos. Muito obrigada. Gratidão, professora Yara, professora Márcia, saudoso professor Márcio, saudosa Rosilene, saudoso público presente, nosso João, Letícia e companhia nos nossos bastidores. Bom, então, saudando a todos e todas e os nossos mais velhos e os mais novos e desejando saúde e paz a todo mundo, é com muita alegria que a gente inicia esse terceiro quilombo, encontro, né, do curso Baobá dos Saberes, dialogando com as territorialidades da educação popular antirracista. Nesse momento, de uma questão de acessibilidade, em um movimento que vai de encontro com a educação libertadora de nosso querido Paulo Freire, inclusiva, que acreditamos, vou me autodescrever, de forma a atender às necessidades dos parceiros e parceiras inscritas no curso, que felizmente compõem um grupo diverso, e agradecemos a presença de vocês. Bom, essa que vos fala, Irene Zilda da Silva, sou uma mulher negra, tenho um cabelo crespo, multicolorido, que está alojado, né, dentro dessa cabeça pretinha aqui, tem os olhos castanhos, mais ou menos 1,5 metro de altura, uso óculos, estou usando uma blusa branca, na realidade ela tem uma imagem do Nelson Mandela, né, nosso querido, tenho brinquinhos e tenho 2 colarzinhos que são o mapa do continente africano. Atrás de mim tem uma parede com 2 capulanas, uma representando o Adinka, para poder homenagear a viagem da literatura africana que nosso querido professor Márcio vai fazer, e a outra que é a figura feminina, portanto também nos fortalece na nossa ancestralidade, né? Então, o convidado desta noite é o potente e querido professor doutor Márcio Jean Fialho de Souza, que é doutor e mestre, né, pela USP, é professor da Universidade Estadual de Montes Claros, da Unimontes, como carinhosamente a gente chama, membro permanente do programa de pós-graduação do PPGL dos Estudos Literários, tem pós-doutorado em Estudos da Linguagem pela PUC de São Paulo, é membro pesquisador do Grupo ESSA, da USP, coordenador do Grupo de Pesquisa Teolinda Gestão, da Unimontes, tem várias publicações de literatura portuguesa, literatura marginal, literatura africana, de língua portuguesa, e é coordenador do grupo de leitura no museu, em Montes Claros também, do qual eu acredito que ele vai falar da nossa querida primavera no museu, né? E antes de eu passar a palavra para o nosso ilustre, né, conversador dessa noite nesse quilombo, eu gostaria de lembrar à plateia que a lista de presença vai ser colocada aí no chat do YouTube, próximo ao final do encontro. Querido professor e amigo, professor Márcio Jean, fique à vontade. Mais uma vez, muito obrigada pela sua presença e nós vamos nos aquilombar com a sua interlocução hoje. Tudo está interligado, como se fôssemos um. Tudo está interligado nesta casa comum. Apesar da casa comum ser uma telinha virtual, o meu coração e a minha gratidão a você, Márcio querido, por tudo que você representa para nós. Gratidão e a palavra é sua. Muito obrigado, professora Irene. Quanta generosidade. Agradeço também às professoras Yara, a professora Márcia, pelo convite, né, por estar aqui mais uma vez, fazendo, como a professora Irene disse, uma viagem, né, a viagem pelo mundo da literatura. Agradeço também a Rosilene, que está aqui conosco, né, interpretando a comunidade surda,
e os meninos que estão aqui nos ajudando, a Letícia, né, e o João. Muito obrigado mesmo pela generosidade e pelo convite, né? E antes de me apresentar, como a professora Irene já disse, nós estamos tendo a Primavera dos Museus, né? Que é uma atividade em nível nacional, e aqui no nosso Museu Regional do Norte de Minas, que também faz parte da nossa Unimotes, nós estamos também celebrando este momento. Inclusive, a abertura é hoje, né? A partir das 19h30. Na qual nós iremos participar com o grupo de leitura no museu, né, que é coordenado por mim, que a professora Irene também faz parte. E depois a gente pode falar um pouquinho sobre essa atividade também. Pois bem, eu sou o professor Márcio Jean, como a professora Irene já me apresentou. Eu sou negro, de pele clara, né, neto de indígena, portanto, meu cabelo é escorrido e bem preto. Além disso, estou usando barba, uso óculos, um óculos expressivo, retangular, camisa polo cinza com gola azul escuro, tenho 1,80 m, atrás de mim tem uma parede de cores pastéis, do meu lado direito tem 2 prateleiras com livros diversos e coloridos, e do meu lado esquerdo tem uma porta marrom. Então, para a nossa proposta de hoje, eu trouxe aqui, o João poderia, por gentileza, apresentar. Nós vamos conversar um pouco sobre as histórias do além-mar, literatura, riso e resistência. Porque a ideia para hoje, né, como é a proposta do curso, é a gente trabalhar com uma formação que seja antirracista, né? E pensando nessa proposta e nessa temática, eu trouxe aqui um pouco da minha experiência, né, como professor de literaturas africanas também, né, além de outras disciplinas, uma experiência que eu tive já há algum tempo, mas que ela reverbera ainda nos dias de hoje e que talvez possa nos levar a uma reflexão. E como esse curso, nós temos participantes de diversas áreas, mas muitos professores também, de repente pode ser uma proposta para levar para a sala de aula, para discutir com os nossos adolescentes, com as crianças e também com os adultos. Eu me esqueci de fazer uma apresentação específica à comunidade surda, eu tenho um sinal, né? E na comunidade surda, meu sinal é este. E agora, concluída essa apresentação, eu passo, então, a minha exposição. Por gentileza. Pode passar, João. Não, eu que estou passando, desculpe-me. Então, a ideia é, o que as literaturas africanas têm a nos ensinar? Eu não vou responder essa pergunta já de imediato, né? Mas eu vou deixar vocês refletirem sobre ela, procurem respostas para essa questão, conforme a minha fala for sendo apresentada, porque no final a gente retoma, né? Então, o que essas literaturas africanas têm a nos ensinar? Então, uma questão aqui de esclarecimento, literaturas africanas a gente sempre fala no plural, porque nós temos várias literaturas africanas. Cada país tem a sua literatura, né? Cada povo tem a sua literatura. E as literaturas, elas são diversas, né? Elas não são iguais só porque está em África. Então, literaturas africanas. Então, para esclarecer, né, essa questão é muito importante. E essa minha fala, ela vai ter como base esse artigo, Novos Caminhos e Novos Olhares para o Ensino de Literaturas Africanas de Língua Portuguesa no Ensino Regular. E por que esse artigo? Porque no ano de 2014, eu vou contar uma historinha para vocês, eu fui convidado para lecionar uma disciplina chamada Literatura Infantil em uma universidade em São Paulo, e eu trabalhei essa disciplina naquele ano nos 2 semestres. E eu fiquei inquieto com uma situação, porque na ementa não existia nada sobre a literatura negra brasileira, não havia nada sobre a literatura afro-brasileira, tampouco sobre a literatura ou as literaturas africanas.
Então, mediante a essa situação, eu apresentei algumas obras para os alunos, né? E, para minha surpresa, eles ficaram, assim, espantados, né, com aquela apresentação, isso em 2014. E por que espantados? Porque eles nunca tinham ouvido falar sobre as literaturas africanas. Ouvido falar com seriedade. Uma coisa é ouvir falar que existe, e outra coisa é você se debruçar sobre um texto das literaturas africanas de língua portuguesa, não é? E isso trouxe àqueles alunos, era um curso de pós-graduação, então todos professores, né, já em atuação em sala de aula, trouxe a eles curiosidade para querer se aprofundar. E daí eu resolvi organizar um evento que ficou conhecido como o primeiro encontro de literaturas africanas daquela instituição. E neste evento foram organizadas várias atividades, né? E eu convidei a professora Irene Zilda, que está aqui conosco, né, que me apresentou, para fazer parte daquela situação. E porque a professora Irene já era minha companheira de pesquisa já há muitos anos, né? Ela foi e nós desenvolvemos um trabalho que eu vou apresentar para vocês aqui, uma parte dele, né? E no semestre seguinte eu convidei a professora para fazer parte daquele programa, né? Também ministrando a disciplina. E aí depois disso nós ficamos trabalhando naquele curso, naquela instituição, durante um bom tempo. E nós organizamos outros eventos que nós chamamos de encontros com as literaturas africanas, né? Então, teve o encontro 1, 2 e assim por diante. O resultado dessa primeira discussão foi esse artigo que nós publicamos e saiu em 2015. Pois bem, a ideia, então, em levar essa literatura para aquele curso, para aquela sala de aula, surgiu, né, da necessidade de se trabalhar um discurso antirracista, né? Mas, ao mesmo tempo, para também contemplar a Lei 10.639. Né? Então, ou seja, como é que aquele curso ainda não tinha pensado nessa questão? Ou seja, que literatura que eles estavam estudando durante todo aquele tempo até 2014? Né? Quantas turmas já tinham saído daquela universidade? Então, isso foi a inquietação. Né? Então, foi a partir disso que nós começamos a refletir. Então, foi necessário trabalhar essa Lei 10.639 em conjunto, né, em consonância também com a Lei 11.645, que reforça, né, a Lei 10.000, mas que também inclui a história e cultura dos povos indígenas brasileiros. Então, foi uma oportunidade muito grande para os alunos, e foi também uma oportunidade da gente ver a mudança de visão, né, que aqueles alunos apresentavam sobre o continente africano. Primeiro porque, em geral, quando se fala em África, talvez agora um pouco menos, mas quando se falava em África, pensava-se sempre em cidades muito pobres, né? Além disso, que os africanos poderiam ser canibais, conforme a televisão, né, os programas, os filmes, reforçavam muito essa ideia, e essas ideias estavam presentes lá. Né? E, como eu disse, era um curso de pós-graduação. Então, nós já tínhamos profissionais que estavam lidando com as crianças, e qual era a ideia que eles levavam para essas crianças. Então, essa foi a grande preocupação. E por que essas leis? Porque o objetivo dessas leis é combater o racismo. E mais que isso, é trabalhar o antirracismo, né? Conforme a Lavínia apresentou aqui no nosso primeiro encontro, e apresentou muito bem, inclusive. Né? Então, e isso por quê? Porque nós temos, ainda hoje, né? Claro que a luta antirracista tem se fortalecido a cada tempo, né? E agora está mais forte, mas ainda nós temos uma supervalorização da história e da cultura branco-europeia, em detrimento das culturas africanas e ameríndias. Então, essa lei veio para nos ajudar a refletir de uma forma impositiva, é certo que sim, mas que foi necessário para respaldar essa fala dos professores e para também obrigar a formação dos professores, dos futuros professores,
tendo em vista que as disciplinas de literaturas africanas, histórias africanas, nem faziam parte da grade. E agora, bem ou mal, nós já temos, né, com várias deficiências, mas temos. Porque, por exemplo, eu trabalhava numa outra universidade, também em São Paulo, em que eu ministrava a disciplina de literaturas africanas. Essa disciplina tinha apenas um semestre, era o último semestre. Enfim, né, o último semestre que todo mundo já decidiu por tudo, que era pesquisa, estágios, ou seja, era uma disciplina que tinha ali 2 horas e que ela acabava ficando perdida, porque a motivação daqueles alunos que estavam chegando no último semestre, que tinha tantos trabalhos, TCCs e outras coisas para serem desenvolvidas, acabava se perdendo. Então, era um desafio também apresentar essa literatura como algo que era novo, mas também algo necessário, né, para aquela situação. Então, a literatura, ela entra, né, na discussão dessas leis como uma voz de resistência. Por quê? Porque a linguagem, ela produz a resistência. Assim como a linguagem, ela não está isenta de ideologias, a linguagem, ela pode fortalecer o status quo, mas também ela pode questionar o status quo. E é esse questionamento que a literatura nos traz, de modo geral. A literatura, ela nos desestabiliza. Ela faz a gente viajar para mundos desconhecidos, né? E ela nos leva a perceber o outro que talvez no dia a dia nós não percebamos. Então, ela nos leva à reflexão, né? Eu gosto muito de citar o Edgar Morin, que ele diz que dentre todas as ciências, a literatura é a única área do saber que analisa, que estuda, que faz uma reflexão do ser humano como um todo, né, em toda a sua complexidade. E, de fato, eu concordo plenamente com essa fala, porque ela nos leva ao outro, ao diferente, que muitas vezes, se eu tivesse que visitar, né, talvez não iria. Então, ela nos abre a reflexão. E por que a literatura vai ser importante, então, nesse momento, a partir dessa fala? Porque ela vai nos ajudar a desconstruir várias ideias pré-conceituosas, né? E aqui separado mesmo, com antes do conceito, né? Antes de você experienciar o conceito, esse conceito já nos é apresentado como pronto. E porque é apresentado como pronto, nós muitas vezes, né, e aqui a gente pensa também na criança que está em formação, no adolescente em formação, não temos, e eles não têm, a oportunidade de questionar. E por quê? Porque alguém impede? Não, porque essa ideia já está pronta. Quando a gente recebe uma ideia que é pronta, nós tendemos a não questioná-la. E a ideia da educação antirracista é questionar todas as ideias prontas, né? E essas ideias em relação aos negros, aos povos negros, aos africanos, elas não são novas, como sabemos, né? E aí a gente precisaria pensar de onde vem, né? E elas vêm de muito tempo, né? Mas no século XIX, particularmente, circularam diversas teorias raciais, na Europa particularmente, e essas teorias elas acabaram, porque eram apresentadas como teorias científicas, elas acabaram perpetuando muito do nosso imaginário brasileiro, porque, né, obviamente, fomos colônias de Portugal, então nós acabamos recebendo essas ideias que também se espalhou pelo mundo afora, né, como verdadeiras. E não é porque nós aceitamos e por isso nós reproduzimos, mas porque ela está posta. Então, muitas vezes a gente se vê em situações de reproduzir essas ideias, ou muitas vezes a gente vê essas ideias sendo reproduzidas e volta e meia passando nos telejornais diariamente, quase que diariamente, né? A gente vê uma situação de alguém ser chamado de macaco ou de outras coisas semelhantes, porque isso tem uma origem. E às vezes a pessoa que está falando nem sabe qual é a origem, mas repete, né? Então, essas ideias que circularam no século XIX, elas começam a aparecer como ciência a partir do século XVII, né? Então, nós temos as teorias do século XVII,
do século XVIII, ficou faltando aqui o número 1 aqui do século XVIII, e no século XIX elas estavam ali, circulando. O século XIX foi o apogeu do mundo das ciências, né? E aí, dentre essas teorias, eu trouxe algumas, só para a gente pensar muito rapidamente, do François Berny. Ele categorizou as raças, né? Ele fez a taxonomia das raças a partir de características, né? Então, os europeus, ele diz, né? Europeus, aos que se juntavam os egípcios e os hindus morenos, cuja cor é apenas acidental, né? Causada pelo fato de se exporem ao sol. Os africanos, cuja negrura é essencial. Os chineses e os japoneses, com ombros largos, rosto chato, nariz achatado e pequenos olhos de porcos. E os lapões, animais infames. Então, assim, são palavras pesadas, né, mas que circularam, né, como eu disse, nessa época. E daí tem outra, né? Buffon dizia, né, caso negro e branco não pudessem produzir em conjunto, então haveria duas espécies distintas. O negro estaria para o homem como o asno para o cavalo, né? Ou antes, se o branco fosse homem, o negro não seria mais homem, seria um animal à parte, como o macaco. Então aqui nós temos uma teoria que vai dizer que o negro era semelhante ao macaco. E nós temos as ressonâncias disso, né? Então, quando a gente ouve alguém se referir ao outro como macaco, né, existe uma fundação para isso, né? Pois bem, triste, mas sim. E tem outras teorias, muitas outras, inclusive naquele artigo que eu estou me baseando para poder fazer essa exposição, lá tem a exposição de outras. Mas como é que é? Só para dar uma ideia para vocês, né? Mesmo porque nós não temos muito tempo para isso, eu apresentei essas duas. Principalmente essa do macaco, porque ela é a mais polêmica, né? E que nós vemos, muitas vezes, os adolescentes, né, os jovens, reproduzirem na escola, né? Nós vemos adultos no estádio de futebol reproduzirem esse tipo de fala, né? Não só no Brasil, mas em outros países também, como nós temos, infelizmente, a oportunidade de ver quando temos Copas, né, quando tem Olimpíadas, entre outras questões. Daí, como é que se faz para desconstruir, né, esse processo que vem sendo reafirmado durante tantos anos, né, pela desconstrução da linguagem, né? E aqui o Kabengele Munanga, ele fala uma coisa que é muito interessante, é que a linguagem é uma das manifestações mais próprias de uma cultura. Pois longe de ser apenas um vínculo de comunicação objetiva, ela é testemunho das experiências acumuladas por um povo, de sua memória coletiva e de seus valores. Então, o vocabulário que nós utilizamos no nosso dia a dia, né, a forma com que nós nos expressamos, não é simplesmente um meio de comunicação para sermos entendidos. Ela também pervarde, né, diria o Carl Rogers, ela pervarde, ela ultrapassa as nossas capacidades físicas, demonstrando o que está por trás das nossas falas, né? Então, nesse sentido, a linguagem, ela é ideológica, porque ela demonstra quais são os nossos valores, quais são os nossos objetivos de vida, como é que eu enxergo o outro, como é que eu trato o outro. Eu não preciso falar que eu respeito as pessoas. O meu modo de me comportar, de me referir às pessoas vai demonstrar isso, né? Então, o Kabengele Munanga, ele está falando exatamente isso, porque a linguagem ela vai expressar, né, esse testemunho, essa memória coletiva e os valores daquele falante, daquele povo. Então, pensando nessa reflexão, né, tentando trazer à tona as reflexões que a Lei 10.000 e a Lei 11.000 trazem como obrigatoriedade, pensando na construção do racismo que foi estabelecido desde há muito tempo, né, e como a gente vai promover uma reflexão antirracista, né, e o combate também ao racismo, que não adianta só combater, a gente precisa ser antirracista. Nós pensamos em trabalhar com aquela turma esse livro, O Gato e o Escuro, do Miyakoto, né? Esse livro, ele pertence, né, vamos pensar assim, a uma categoria da literatura infantil, o que é muito curioso, né? O formato dele é de um livro de literatura infantil,
Mas o próprio Mia Couto, ele traz uma coisa muito interessante na apresentação do livro. Ele diz assim: não sei se alguém pode fazer livros para crianças. Na verdade, ninguém se apresenta como fazedor de livros para adultos. O que me encanta no ato da escrita é surpreender tanto a escrita como a língua em estado de infância. E que isso nos leva a pensar, de fato, existe livro para criança e livro para adulto? Né? O que, de fato, vai diferenciar um livro do outro? A quantidade de páginas, né? O conteúdo que está sendo apresentado, mas, de fato, escreve-se para criança? Em que sentido se escreve para criança? Então, vou deixar também esse questionamento aqui para a gente, numa oportunidade, discutir a respeito. Então, esse livro ele vai trazer uma reflexão muito importante, né, sobre preconceitos. Como que esses preconceitos são apresentados? Esse livro é de 2001, né? E por que o Mia Couto? Porque o Mia Couto, como diz a Carmen Lúcia Tindó Ribeiro Seco, ele utiliza o insólito como meio de criticar o real, né? O real opressor e de subverter os cânones da racionalidade europeia. Então, olha, ele, a partir de uma historinha, né, teoricamente escrito para criança, ele vai questionar, né, esse posicionamento de uma cultura branca, europeia, né, e que tem aí a sua reverberação aqui para nós também, não só, mas também, né? E, então, levando essas questões como preâmbulo, né, para a reflexão, Mia Couto, vocês devem conhecer, né, mas é bom falar, é um escritor moçambicano, né, que nasceu em 1955. Ele é membro da nossa Academia Brasileira de Letras, né, como correspondente, o que não significa nada, né, se a gente pensar em Academia Brasileira de Letras, do jeito que ela está hoje. Mas eu achei interessante trazer essa informação, porque nós temos grandes autores brasileiros que não está lá, né? Como, por exemplo, Conceição Evaristo, para quem acompanhou todo o episódio que foi aquela candidatura da Conceição e a eleição, que foi um fiasco, né? Mas, enfim, comentários à parte, né? Enfim, ele tem uma atuação, né? Muitos livros publicados, né? Ele é um dos escritores africanos de língua portuguesa mais populares entre nós, né? Eu me arrisco a dizer isso. Pois bem, então se a gente vamos pensar então na história O Gato Escuro. Em Moçambique tem essa expressão Caringana wa Caringana, que significa que uma história vai ser contada, né? Vai chamar as crianças Caringana wa Caringana, porque aí vem uma história. Então, a história do Gato e o Escuro. Bom, o Mia Couto, ele afirma que essa é uma história contra o medo, né? E ele diz que a maior parte dos medos que sofremos, crianças e adultos, foi fabricada para nos roubar a curiosidade e para matar a vontade de querermos saber o que existe para além do horizonte. Então, o medo, ele tem um objetivo, que é te impedir que você procure se aprofundar naquilo que alguém, alguma situação, algum sistema não quer que você conheça, né? Então, o medo ele é criado nesse sentido, diz o Mia Couto. Então, a gente acrescenta, né, a essa reflexão do Mia Couto o fato de que também, se a gente pensar aqui, então, no nosso contexto, o racismo é uma ideia fabricada, como podemos verificar nessas teorias que eu apresentei aqui para vocês muito rapidamente. Então, ela também é fabricada. Apresentou-se como ciência, então é lei. E foi assim no século XIX. Então, a história do gato e o escuro se desenvolve a partir de uma tensão do medo versus o escuro versus a curiosidade. É aquela história. Você fala para uma criança, não vai ali. O que a criança vai fazer? Ela vai. Você fala para uma criança, não faça isso. O que ela vai fazer? Ela vai tentar fazer. Ela vai experimentar. Por quê? Porque ela tem a curiosidade própria de todas as crianças. Então, nessa história, nós temos a mãe do Pintal Gato, que é a personagem principal,
Então, nós temos uma fábula, né? E os gatos que são as personagens dessa história. A mãe do Pintal Gato diz para ele, aliás, por que pintar o gato? Porque ele era um gato pintado, e que, inclusive, na história diz que ele não foi sempre assim, ele se tornou assim, né? A mãe dizia para ele, olha, existe um limite aqui que não pode ser ultrapassado. Então, pegando aqui as palavras da mãe do Pintal Gato, ela dizia, nunca atravesse a luz para o lado de lá. Essa era a aflição dela, que o seu menino passasse além do pôr de algum sol. O filho dizia que sim, acenava consentindo, mas fingia obediência, porque o Pintal-Gato chegava ao poente e espreitava o lado de lá. Namoriscando o proibido, seus olhos pirilampiscavam, né? Então ele queria saber o que tinha lá. O narrador, né, dessa historinha se restringe a afirmar que a mãe se afligia e pedia para o Pintal-Gato não atravessar a luz. Porém, o que se pode depreender, né, é que também ela não sabia o que podia ser encontrado do lado de lá, porque foi uma ideia que também chegou a ela. Ela sempre ouviu que não podia passar, então ela passava isso para a criança. Lembra que eu disse das ideias pré-concebidas. E essas ideias, tendenciosamente, a gente não questiona, né? Se a gente não for preparado criticamente para questionar essas leis, né? Então, desobedecendo a mãe, porém, o gato ultrapassa a linha onde o dia faz fronteira com a noite. Mas depois de explorar o espaço por um instante, seu coração tic-taqueava, ficava com medo, né? Temia o castigo, e depois de tanto andar, olhou para si e nada viu. Pensou ter ficado cego, e chorou, chorou e chorou. E depois de tanto andar, olhou para si e nada viu. Pensou ter ficado cego, né? Informa o narrador a esse respeito para nós. Então, é nesse momento que o escuro... Então, olha, o gato desobedeceu a mãe e ultrapassa a linha. Primeiro ele vai lá num dia, coloca o pezinho, aí vê que o pezinho fica escuro, aí ele fica com medo e tira. Aí no outro dia ele vai e coloca um pouco mais do corpo, e no terceiro dia ele entra com tudo, né? E aí ele ficou desesperado porque ele achou que ele não existisse mais, porque ele olhou, não conseguia ver o próprio corpo, não via nada, né? E daí ele começa a chorar, né? E aí no choro ele diz... Deixa eu só voltar aqui. Assim, ele diz assim, o escuro fala com o gato, né? Não chore, gatinho. E ele responde, quem é? Sou eu, o escuro. Eu é que devia chorar, porque olho tudo e não vejo nada. Sim, o escuro, coitado. Que vida dele, sempre afastado da luz. Não era de sentir pena? Por exemplo, ele se entristecia de não enxergar os lindos olhos do bichano. Nem os seus mesmos ele distinguia. Olhos pretos em corpo negro, nada, nem cauda, nem o arco tenso das costas. Nada sobrava de sua anterior gateza. E o escuro, triste, desabou em lágrimas. Bom, eles estavam, então, nessa conversa, quando a mãe do gato, do Pintal-Gato, desobediente, se aproxima e, preocupada em consolar, então ela se aproxima e ela vê o escuro chorando, então ela não vai lá brigar com o gato, o filho. Ela vai tentar consolar o escuro. E ordena que os olhos dele fiquem verdes. Então, ali tentando consolar, ela ordena que seus olhos fiquem verdes, tão verdes que amarelos. E ainda se lamenta. E aí o escuro se lamentando, né, se autodenomina feio. Ah, eu sou feio, né, não consigo me ver, né? E afirma que suas cores nem constam no arco-íris. Se ele fosse tão bonito como escuro, as cores dele estariam no arco-íris, né? E que os meninos, além do mais, tinham medo dele, né? E aí, que com grande sabedoria, né, assumindo seu papel de matriarca, educadora, né, a mãe do Pintal-Gato, lembrando que essa figura da mãe, da mulher mais velha, como a educadora, né, a sabedoria, então ela vai pegar esse papel, né, que é dela, e que isso é muito importante nas culturas africanas, né, ela vai transmitir-lhe um grande ensinamento,
E daí ela diz uma coisa muito interessante. Os meninos não sabem o que é o escuro. Os meninos não sabem que o escuro só existe dentro de nós. Não entendo, dona Gata, diz o escuro, né? Dentro de cada um há o seu escuro. E nesse escuro só mora quem lá inventamos. Agora me entende? Não estou claro, dona Gata. Não é você que mete medo. Somos nós que enchemos o escuro com nossos medos. Então, olha que riqueza, né? Bom, então depois desse episódio, né, o escuro adormece, né, e a gata-mãe recebe como filho, e a forma de gato ele assume. Então, quando ela o recebe, olha, a partir de agora você vai ser o meu filho, então ele assume a forma de um gato. E daí vem a história da origem do gato preto, né? O que causou indignação, né, para o Pintal Gato. Como assim? Eu sou seu filho e agora você tem um outro filho, você vai assumir um outro filho, né? E aí temos essa fala, né, do Pintal Gato. Mas mãe, sou irmão disso aí? Duvida, Pintal Gato? Pois vou lhe provar que sou mãe dos dois. Olhe bem para os meus olhos e verá. Né? Depois disso, então, ele vai olhar para o olho da mãe, né? O leitor vai ser surpreendido porque o narrador dá conta de que tudo não tinha passado de um sonho do gato. E também, para o próprio Pintal Gato, foi uma surpresa dar-se conta disso, porque ele achou que fosse verdade, de repente ele viu que, na verdade, ele estava dormindo, né? Mas, ao olhar, ele vai até a sua mãe e olha bem no fundo dos olhos dela, e o que ele vê? Pareciam cheios de escuro, como se engravidassem de breu, abarrotar de pupilos. Mas ante a luz, os olhos amarelavam, ainda que uma fenda preta se mantivesse lá. E aí o narrador da história termina dizendo: por trás dessa fenda, o que é que ele viu? Olha que curioso, né? Adivinha? Pois ele viu um gato preto, enroscado do outro lado do mundo. A história acaba dessa forma, né? E daí a interpretação desse desfecho que eu trago aqui como uma proposta, né, pode ser de diversas perspectivas. Nós temos muitas riquezas aqui nessa história, ainda que curta e resumida, mas nós temos muitas coisas a pensar, né? Mas uma das coisas que parece aparecer como chave é que, apresentado ao leitor, está essa chave no fato de que a diferença só existe dentro de cada um, como dito pela mãe do Pintal Gato. E que todos têm em sua essência algo que é comum a todos. Ou seja, todos partem da mesma essência. Fator simbolizado na fenda preta nos olhos da mãe gato. Né? Todos partem da mesma essência. Todos somos um, ainda que cada um com as suas diferenças. Né? Então, foi a partir dessas considerações que nós tecemos algumas reflexões, né, para apresentar aquele curso, aqueles alunos naquele momento, mas que também serve para nós hoje. Né? Então, em perspectiva, pensando nesses novos caminhos e nesses novos olhares, a gente tinha a ideia, nós almejávamos criar um cenário dinâmico para que, a partir dessa literatura, nós pudéssemos pensar em nós, na nossa cultura, no nosso dia a dia, nas nossas origens, né, dos nossos antepassados, né? E aí promover uma atividade colaborativa a partir da literatura, buscando uma desconstrução desses estereótipos que muitas vezes são vistos como naturais, do tipo, todo mundo fala, né? Hoje não pode mais nem fazer uma brincadeira, né? Não pode nem fazer mais uma piada, que todo mundo fica com essas ideias de racismo, mas porque tem. Na verdade, tem. Né? Então, é desconstruir esses estereótipos acerca da negritude que são passadas de geração em geração. Então, com essas origens, né, racistas apresentadas ao longo desse processo, dialogar com essas práticas de cunho antirracista, né, na sala de aula e no nosso dia a dia. Então, nesse sentido, né, eu trouxe também aqui uma outra reflexão
que está lá no título dessa apresentação, que é em relação ao riso, né? Eu não coloquei aqui o fragmento, mas quando o escuro começa a questionar a mãe gato, né? Ela dá risada, porque ela acha pueril, né? Porque eu sou feio, eu não estou no arco-íris, como é que alguém vai me aceitar? Enfim, ela dá risada. E o riso, ele é muito importante quando a gente pensa também nas culturas africanas, na alegria das culturas africanas. E aqui não é ver essas culturas como algo exótico, então a gente vai para dançar, né, para fazer parte, mas ver como um valor. Né? Isso é importante, é ver como um valor. Esse olhar de exotismo que muitas vezes a gente devota, né, às culturas, né, é prejudicial, porque daí a gente deixa de ver a realidade, né, de ver o que está realmente acontecendo naquela situação, inclusive na nossa. Né? Então, o riso, ele nasce da quebra de uma expectativa. Então, essa perspectiva é importante. E o riso expressa uma recusa ao corriqueiro. E o segundo Bergson, né, que tem um livro muito interessante chamado O Riso, não é a mudança brusca de uma atitude, né, diz ele, que provoca o riso. É o que há de involuntário na mudança, no mau jeito, né? O que há de involuntário numa situação de mudança é que vai provocar o riso, é por isso que a gente ri, né? E daqui poderíamos fazer várias discussões, né? Mas vamos focar no que nos interessa. Então, o riso cômico, vai dizer o Paulo Demisson Brito dos Santos, falando sobre o Bergson, né, lendo o Bergson, exige certa anestesia momentânea da emoção. E eu queria que vocês pegassem essas informações, porque isso vai servir para a gente visitar um outro texto, né, que é o texto do José Luandino Vieira, no sentido de que o riso ele vai promover, vai expressar essa resistência. Né? Então, José Luandino Vieira, nascido em 1935, ele nasceu em Portugal, mas foi para Angola muito pequeno ainda. Então, ele cresceu em Angola, ele assumiu Angola para ele, né? Inclusive foi preso nas guerras coloniais como subversivo, porque ele não lutou do lado dos portugueses, mas dos angolanos, e tem uma história muito interessante sobre a vida dele que vale a pena conhecer. E ele escreveu aqui esse livro, né, que eu acho que é importantíssimo, ele é emblemático, né, chamado Luanda, que são 3 histórias, 3 contos apenas, né, que ele vai demonstrar a vivência das comunidades pobres, né, de Angola. Então, o cenário que ele vai trazer para a nossa reflexão é um cenário periférico, de periferia. E dentre essas 3 histórias, então, é Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos, a primeira, depois a história do ladrão e do papagaio, e, por fim, a história da galinha e do ovo. Né? E eu vou trazer aqui para vocês a reflexão da primeira história, que é Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos. Bom, esse livro foi publicado, é importante dizer, em 1963. Em 1963, a Angola ainda era colônia portuguesa. Angola conseguiu a sua independência depois de muitas lutas, depois das guerras de libertação, em 1975, né, em Moçambique também. Então, isso é muito importante porque o contexto da produção, o contexto da narrativa se dá numa situação extrema de opressão. Né? Nós temos Portugal colonizando Angola. Angola tinha, nesse momento, politicamente falando, Portugal como sua capital. Então, os angolanos tinham que se submeter aos portugueses, né, em todos os sentidos. E é nesse contexto que vai aparecer essa história da Vavó Xixe e seu neto Zeca Santos. Perceba que essa língua portuguesa empregada também não é a língua portuguesa, como que poderia dizer, tradicional, formal, né? Porque aqui nós temos uma outra questão também que está dentro da discussão da linguagem, que é
a mistura da língua portuguesa com as línguas crioulas. Ou seja, a língua se apresenta como resistência, ou seja, eu faço uso da língua portuguesa para me expressar, mas dentro dessa estrutura da língua portuguesa, eu coloco a minha cultura, a minha natureza, né? A minha forma de expressar, ou seja, a minha identidade, né? A língua expressa a identidade. Então, nós temos aqui nesse texto a expressão africana, né? De língua portuguesa. Então, para a gente pensar nesse conto da Vavó Xixi e seu neto Zeca Santos, Caringana ou a Caringana, vamos à reflexão, vamos contar essa historinha. Bom, primeiro, a Vavó Xixi, ela morava sozinha com o seu neto, né? Que se chamava Zeca Santos, e ela tinha trabalhado a vida toda, né? Ela serviu a pessoas importantes, né? E agora, na situação que a história se passa, ela vivia ali mais ou menos que na dependência financeira de ajudas, né? Ela não tinha mais seu emprego, ela não tinha mais condições físicas para isso, e ela dependia que o seu neto pudesse encontrar um emprego para poder levar comida para casa. Logo, vivendo a Cubata, né? A Cubata que chama casa, né? Nos Museques, que seria uma espécie de bairro, vamos dizer assim, para ficar um pouco mais próximo do nosso entendimento brasileiro, né? E ali, pobre, né? Um espaço pobre, os Museques, e o neto estava desempregado. Então, o que ele fazia? Ele saía todas as vezes para tentar procurar um emprego, não achava. Às vezes, até conseguia um emprego ou outro, ganhava um dinheiro, só que adolescente, né? Jovem, não adolescente, mas jovem, quando ele pegava o dinheiro, ele acabava comprando camisas, porque ele queria ficar bonito, queria ficar chique, né? Estava na idade de namorar e tudo mais. E a vovó sempre ficava pegando no pé dele, né? Então, a história se passa no momento que ele não tem emprego, né? Inicia a história, ele está desempregado. E daí ele vai para casa, né? E ele está com fome, mas não tem comida, né? E aí vai acontecer essa cena aqui, uma das cenas. Vavó, ouve ainda, vovó. A fala de Zeca era cautelosa, mansa. Ninga Xixi levantou os olhos cheios de lágrimas do fumo da lenha molhada. Vamos comer o quê? Fome é muita, vovó. De manhã não me deste meu matete. Que seria o café da manhã, né? Ontem pedi jantar, nada. Não posso viver assim. Vavó Xixi abanou a cabeça com devagar, a cara dela magra e chupada de muitos cacimbos. Adiantou ficar com aquele feitio que as pessoas tinham receio. Ia sair que semo. Ia sair que sende. Vavó tinha fama. Sucuá. Sucuá seria uma espécie de xingamento, né? Vamos dizer assim. Então você, menino, não tens mais a vergonha? Onde não te disse dinheiro acabou? Ontem não te disse dinheiro acabou? Não disse para o menino aceitar serviço mesmo de criado? Não lhe avisei? Diz só, não lhe avisei? Então, ele, né, na condição dele como jovem, né, que estava ali começando a vida, vamos dizer, ele não queria se submeter a qualquer serviço. Tinha muitos serviços até de carregadores que trabalhavam nos portos, né? Mas esses carregadores apanhavam, ganhavam muito mal, ou seja, tinha uma situação ali de escravo, né? E ele não queria se submeter, então ele tinha já um comportamento também de resistência. Só que a vovó, naquela situação, ela já tinha falado para ele, não tem mais comida, e como é que ele chega pedindo para ela comida se ela já tinha dito que não tinha dinheiro para isso? Então ela meio que perdeu um pouco as paciências com ele, né? Muito justificável, né? E ele vai também apresentar os seus argumentos. Mas, vavó, vê ainda, trabalho, estou a procurar todos os dias. Então, perceba também a organização sintática das frases, né? Como é muito particular e isso é proposital, né? Trabalho, estou a procurar todos os dias. Na baixa, ando, nada. No Museque, cala-te a boca. Você pensa que eu não lhe conheço, é? Pensa, está bom, mas quem lhe cozinhou fui eu, não é? Juro, vavó, andei procurar trabalho. O menino foste no Branco Sou Solto, foste? Te avisei ainda para ir lá. Se você trabalha lá, ele vai nos fiar almoço, foste? Então, esse Branco Sou Solto, ele era, como pode-se perceber, um português, né? Trabalhando ali, constituindo sua vida em Angola.
E ele tinha uma espécie de comércio e, de vez em quando, ele empregava, né, algum angolano, que ele fazia dessa pessoa um gato e sapato também, né? E aí ele vai, depois dessa conversa, ele vai lá se oferecer para trabalhar. Daí esse branco solto pede para ele ficar esperando que ele vai no lado de dentro para fazer alguma coisa. A narrativa não nos fala o que ele foi fazer lá. E quando volta, o Zeca Santos ele está olhando para algumas coisas que estavam ali dispostas, e daí o branco começa já a chicoteá-lo, a bater nele, né? Porque fala que ele estava querendo roubar. E aí ele volta para casa com vergonha, muita vergonha, né? Não querendo mostrar para a vovó o que aconteceu. Enfim, então é uma situação bastante conflituosa, bastante complicada, mas que demonstra uma situação de opressão extrema, né, de exploração, e ao mesmo tempo como a vovó vai lidando com isso. Então perceba que ela vai mudando conforme ela vai percebendo o sofrimento do seu neto, né? Zeca, olha ainda, menino, parece essas coisas é mandioca pequena, vou lhe cozer. E tem esta laranja, vê ainda, menino, arranjei para você. Então, ela conseguiu ali alguns alimentos que ela vai preparar para ele, né? E foi nessa hora, com as coisas bem diante da cara, o sorriso de vovó cheio de amizade e tristeza, Zeca Santos sentiu uma vergonha antiga, uma vergonha que lhe fazia querer sempre as camisas coloridas, as calças como o Sr. Jaime. Só quem sabia fazer. Uma vergonha que não lhe deixava aceitar comida como ainda nessa manhã. Então aqui ele tem um outro orgulho, né? Então perceba que esse orgulho não é simplesmente um orgulho, é um orgulho de resistência. Olha, ele não conseguiu emprego, ele apanhou no emprego, e agora ele chega, a vovó conseguiu comida e ela que vai preparar para ele de novo, né? E ao mesmo tempo ele ficava desejando ter a camisa que todos os rapazes da idade dele que tinham condições tinham. Isso também lembra muito a nossa situação, né? Eu trabalhei muitos anos em escolas da periferia, eu via muito isso, né? Que a mãe muitas vezes deixava de comprar uma comida, mas comprava um tênis caríssimo para os adolescentes, né? Enfim. Daí, sentada no chão, molhado da porta da cubaca, Nhenga Xixi Releng, como lhe chamam no Musec, boca dela tem sempre piada. Mesmo se é conversa de óbito, não faz mal. Ela sempre fala de maneira que uns riem, outros não estão percebendo. Resmunga no estreito raio de sol, fugido das nuvens, para lhe bater na cara vermelha e magra. Então perceba, e eu trouxe esse fragmento justamente por causa disso, porque mesmo diante de toda a dificuldade, de toda a situação que eles viviam, ela sempre trazia uma piada. Ela sempre fazia com que aqueles que estivessem ao redor dela rissem. Porque o riso ia amenizar, de uma certa forma, né, a tristeza, a fome, a dor que eles estavam vivendo. Mas não era uma risada vamos dizer assim, de boba alegre, né? Ah, tá rindo, em vez de ficar chorando. Não, mas uma risada de conforto, né, de tentar amenizar a situação. Enfim, lembra depois os pensamentos, quase estivera a sonhar. Um sorriso triste vem lhe torcer os riscos, todos na cara seca. Então, olha, ela tem aquele momento de sorriso, mas no fundo, ela também sabe da tristeza dela. Então ela ri, mas depois por dentro ela também está triste, porque ela sabe da situação difícil que eles estão vivendo, né? Uma situação que parece até que não tinha jeito. E é interessante porque ela era religiosa, então ela fala em algum episódio, em algum momento, para o Zeca ir procurar ajuda, né? Falar com o padre. E daí o Zeca discute também com ela, porque ele fala assim, o padre vai me ajudar a fazer o quê? Como é que ele vai me dar um emprego? Né? Então também tem essa questão que é importante, porque na verdade, olha, como nós temos ali, quando ela fala, vai lá procurar o padre, nós temos aí também a interferência de uma cultura europeia, portuguesa, né? E que nós temos aí a contrapartida, eu vou lá fazer o quê? Né? Ele não vai me dar trabalho, não vai fazer uma mágica, não vai arrumar um emprego para mim, né? Bom, ri um riso triste, a vovó, gasto rouco do tabaco das cigarrilhas fumadas para dentro. Ao ar, se calhar, é por causa das mandiocas eu comi. Verdade, a barriga está lhe doer. Esses dias todos só água de café e então, de repente, cozinhou aquelas batatas. Comeu-lhe todas. Muitas vezes era isso que tinha lhe feito mal. Gosto delas, não era bem mandioca. Batata doce também não era. Esses são gostos da avó.
conhece mesmo, mas não aceita lembrar outra vez, as palavras do neto saindo zangado naquela hora do almoço. Né? Então, nós temos aí a presença do riso, mediante a esse contraponto que é o sofrer, porque agora a barriga estava muito cheia. Né? Bom, e daí tem uma cena aqui que eu acho muito curiosa, que vale a pena a gente refletir, dá tempo ainda de falar dessa parte. Bom, a curiosidade, então, lá no conto, essa mania de vavó saber mesmo tudo como era, de pôr sempre sua fala, sua sentença, a opinião dela saía logo, logo, obrigou-lhe a falar. Então, perceba que, olha, ela sempre tem um saber, vavó saber mesmo tudo, né? A sabedoria do soba, né? É o soba, o mais velho, que sabe ensinar porque ele viveu. Não é uma sabedoria que vem de informações intelectuais, de educação formal, mas a sabedoria da vida. Aprendeu com a vida, né? Vai longe? Em casa do sou cristiano, vavó. Fazer o que, então, no sou cristiano? Não sabe? Ai, não sabe? Mulher dele, ele nasceu uma menina. Ená, outra? Poça. Esse homem só sabe fazer essas raparigas? É verdade, vavó. E quiser lhe arrear, veja só, diz a culpa é dela. No dia mesmo que o pobre pariu, vejam só, vavó xixi riu. O riso gasto e velho dela parecia mais novo neste assunto. Então, olha que nós temos aquela questão, né? Olha, nasceu outra menina, a culpa é da mulher. Né? Então, perceba como essas culturas vão ali, né, dialogando, né? E ela vai rindo daquela situação, né? E ela vai fazendo piada com a história. Nhengatita chegou mais perto para contar. A menina nascera, olha só, caçanda. Caçanda significa que ela como que eu poderia dizer? Ela nasceu com um tom de pele que não corresponde muito aos pais, né? Isso mesmo, vavó, nasceu branca. Branca, parecia era ainda filha de Inheta. Se ela não lhe conhecia bem na sua amiga Domingas, podia ficar a pensar muitas vezes um branco tinha se enganado na porta da cubata. Vavó ria, batia as mãos satisfeita, gozando, fechando os olhos, pondo muxoxo, dobrando na cintura para rir ainda com mais força. E quando Nhengatita despediu outra vez e saiu, também a rir, pela areia molhada adiante, caminho do rangel, vavó encontrou a sua coragem antiga, sua alegria de sempre, mesmo com o bicho da fome a roer na barriga. Foi-lhe gritando, malandra e satisfeita. Sente, menina! Mumurrato, mumbia, mutuanda, uazela, mutunda, auxiquelela, mutunda, wakusuku. Bom, então ela vai conversando, perceba que a presença, né, da língua original, vamos dizer assim, a língua natural, e aí ali naquela conversa, né, é muito curiosa quando chega nessa altura do conto, porque é um conto que ele vem pesado, né, da tristeza, da fome, mas depois ele vai sendo aliviado por essas situações que a vovó vai promovendo. E bom, então ali, continuando, né, acho que vale a pena essa leitura. Diferente outra vez, macia e amiga, a voz da vovó perguntou do meio das panelas e quindas vazia. Olha só, Zeca, o menino gosta peixe d'ontem? Espantado, nem pensou mais nada, respondeu só guloso. Ai, vovó, está onde então? Diz já, vovó. Vovó sabe eu gosto, peixe d'ontem. A língua molhada fez festas nos beiços secos, lembrou as postas de peixe assado, gordo como ele gostava, garoupa ou galo tanto faz, no fundo da panela com o molho dele. Cebola e tomate e gindungo e tudo quanto como vovó sabia cozinhar bem, para lhe deixar dormir tapado, só no outro dia, peixe d'ontem é que se comia. Então ela fala desse prato, né, típico. Se ele gostava, ele ficou já salivando, querendo, né, esse peixe d'ontem. E daí ele diz, ai, vovó, diz já então, a lombriga na barriga está me chatear outra vez. Diz, vovó, está onde então o peixe d'ontem? De pé, na frente do neto, as mãos na cintura magra, vovó não podia guardar o riso. A piada, de dedo esticado, as palavras que estavam guardadas aí na cabeça dela saíram. Sente, menino, se gosta peixe d'ontem, deixa dinheiro hoje para lhe encontrar amanhã. Então ela faz uma piada,
na verdade, daquela situação. Não existia, ele não deixou o dinheiro, né? Então, você gosta? Deixa o dinheiro hoje, amanhã você come, né? Então, é muito interessante a gente pensar, olha, em todo esse contexto, essa contextualização de opressão, e como a vovó tem aí, a gente fala, jogo de cintura para lidar, né, com toda essa situação, mesmo chamando a atenção do Neto Zeca Santos quando é necessário, né, mas ela tem esse outro lado, né, esse lado de soba, da mulher sabedoria, aquela que ensina, né. E daí eu retomo lá aquela primeira questão do início da minha fala. O que as literaturas africanas têm a nos ensinar? Né? E aí eu vou deixar para vocês essa resposta, porque eu acho que eu já respondi algumas vezes durante essa minha fala. Pois bem, aqui tem as referências, né? O livro do José Luandino Vieira, Luanda, e eu coloquei as referências aqui do artigo, porque nesse artigo todas as outras referências utilizadas nessa comunicação estão aí disponíveis, tá certo? Para vocês se aprofundarem, e também, né, aos alunos que estão matriculados regularmente nesse curso, eu deixei 2 referências, deixei inclusive esse livro, que ele pode ser encontrado também em PDF pelo buscador, né, da internet, inclusive o artigo também, e deixei também um outro livro de referência sobre a ascensão do romance angolano. Muito obrigado, professora Irene. Obrigado, professora Márcia, professora Yara. Estou à disposição. Eu agradeço muito a Rosilene, que está aqui promovendo a acessibilidade aos nossos queridos da comunidade surda. Gratidão, professor Márcio. Gratidão, Rosilene, pela interpretação. De fato, professor Márcio, você nos promove, né, a uma viagem às literaturas africanas e o quanto é importante nós nos darmos conta de que são literaturas, porque estamos falando de um continente. Aqui no chat, nos nossos comentários, há comentários de pessoas muito satisfeitas com o que você colocou, se me permite, né? Quero também agradecer a lembrança do nosso artigo tão querido, que foi feito com tanto carinho, né? Nós temos uma pergunta de Martins de Jaci, ou de Jaci da Silva, que diz o seguinte: meu grande amigo, por que, apesar de ser lei, o tema ainda não é amplamente trabalhado nas escolas? E, segundo sua experiência, por que ainda há resistência? Muito obrigado, Jaci Martins. Eu chamo ele de Martins, é um grande amigo de São Paulo. Trabalhamos juntos durante alguns anos, no início lá da minha carreira. É uma boa pergunta, agradeço pela intervenção. Essa pergunta ela tem muito a ver com esse pré-conceito que nós ainda temos. E esse pré-conceito que promove uma resistência. Ou seja, por desconhecimento, né, ainda existe ainda resiste-se em falar sobre essa literatura. E por que resiste-se? Primeiro, porque também existe um desconhecimento, não é? Então, existe um desconhecimento. E, por outro lado, quando há conhecimento, existe ainda uma distorção sobre em que sentido essa literatura pode contribuir para a nossa reflexão, para a constituição da nossa cultura e da nossa identidade. É por isso que esses movimentos de educação antirracista, né, precisam continuar a cada vez mais se fortalecendo, porque são eles que vão mostrar, estão mostrando, né? Inclusive aí, quando eu falo desse movimento, eu não falo só de movimentos de luta, de ir para a rua, mas também os movimentos formais, né? Das universidades que colocam essa disciplina como obrigatória, já que existe lei, mas que não só coloque como obrigatória, mas que promova, de fato, essa literatura, que mostre, de fato,
a riqueza que essa literatura se apresenta e também o como ela nos ajuda a nos ver como pessoas, né? É a conviver com o diferente, tal qual a história do Minha Couto, aqui, do Gato e o Escuro. Então, são muitas questões, é muito complexo. Nós temos uma cultura que ela foi formada há mais de 2000 anos, né? E nós estamos tentando desconstruir ainda hoje, né? E esse movimento de desconstrução é muito recente, né? A gente poderia dizer que começou agora, no século XX, né? De modo particular ali da segunda metade do século XX para cá. Então, é ainda um movimento que vai demorar, mas que aos poucos isso vai sendo estabelecido. Lembrando que na nossa cultura brasileira, a cultura brasileira foi formada também, e se não principalmente, pelas culturas africanas. E é isso que a lei vem nos trazer, né? A refletir. Eu não sei se eu respondi. Com certeza, e muito. Vou fazer um bloquinho de mais duas, pode ser? Sim. Então, nós temos aqui um elogio do Tiago Henrique, muito legal o conteúdo apresentado. Muito e obrigado, agora a gente Thiago. tem... nós temos duas perguntas da querida Letícia, que diz o seguinte. Letícia Andrade. Parabéns pela abordagem, professor. Fundamental termos conhecimento acerca de obras não brancas. E a pergunta é a seguinte: acerca de metodologias de pesquisa, como podemos usar a literatura relacionada às áreas específicas, como a geografia? E daí a gente... Quer responder? Não, pode falar, pode falar. Aí a gente tem o Túlio Barbosa, falando do parabéns pelo seu trabalho, e tem uma outra pergunta da Letícia Andrade também. Professor, por favor, quais obras você indicaria para a abordagem de literaturas africanas na educação de jovens e adultos, na perspectiva de autoestima e reconhecimento da negritude, por exemplo? Muito obrigado, Letícia Andrade, pelas considerações, pelos elogios e pelas perguntas. Qual foi o nome do outro jovem, Irene, que você comentou? Que também... O Túlio que fez, o Túlio Barbosa, que fez elogio ao seu trabalho, e o Tiago Henrique também. Sim. Muito obrigado ao Tiago Barbosa. Não, ao Tiago e ao Túlio Barbosa. Muito obrigado pelas considerações. Então, bom, quando a gente pensa literatura, a gente pensa, como diz o Morin, as diversas áreas do saber, né? Então, como que as literaturas africanas poderiam contribuir com a geografia? De diversas formas, né? Nós temos dentro das literaturas, e isso é muito claro, né? Principalmente porque nós temos uma literatura de resistência, toda uma contextualização político-social, tanto das literaturas ainda coloniais, no período colonial, como Luanda, né, que, como eu disse, foi de 1963, como também as literaturas contemporâneas, né? Nós temos, por exemplo, o Alalape, do Ngulan Bakakosa, que vai também mostrar um período colonial em Moçambique, e que vai mostrar toda uma contextualização geográfica do espaço. O Luandino Vieira também faz isso, e vai mostrar, além disso, como que as comunidades, né, se organizavam e como eles tinham também ali as rixas, né, as disputas por espaço. Então, era uma etnia que não dialogava muito bem com a outra. Então, como tudo isso enriquece o conhecimento sobre as culturas africanas. Então, na geografia tem muito campo a ser pesquisado, né? E político, a geografia física também, então tem bastante coisa para se pensar, né? Tem até o Mayombe, do Pepe Tela, que vai mostrar também muitos traços sobre as guerras pela libertação de Angola. Então, tem muitas questões a serem pensadas. Agora, você falou também sobre os livros para ensino da literatura no EJA. Isso. Muita coisa da autoestima e reconhecimento da negritude. O Luanda, ele já traz muito disso, porque são 3 contos,
eles são relativamente curtos, mas que eles trazem características muito peculiares, né, para os brasileiros. Ainda que seja outra cultura, outra dimensão, outro espaço, outro tempo, eles trazem muito esse reconhecimento. Por exemplo, a própria alegria da vovó, né, é muito peculiar nosso brasileiro. Né? Eu, por exemplo, eu fico só rindo o tempo todo, né? Não que a gente ri, é o que eu disse, não é que a gente ri porque a gente é bobo alegre, mas é porque também é uma forma de resistência. E também tem essa questão da construção, desse orgulho que é necessário para a gente sobreviver, porque senão também a gente é massacrado, perseguido. Então, todas essas questões estão presentes. Tem um dos contos, que é o conto do ovo e da galinha. Como que é o nome? Esqueci agora. Me falhou aqui a memória. Mas deixa eu pegar aqui muito rapidamente. Desculpa, a história da galinha e do ovo, é isso mesmo, a história da galinha e do ovo, que vai contar uma situação muito interessante, que é a galinha botou o ovo no quintal da vizinha. Só que a galinha não é da vizinha, então de quem é o ovo? Então, é essa discussão que vai ser estabelecida. E como é que eles vão fazer para resolver isso? Olha aí, uma situação comum também no Brasil, né? De quem são as terras? Mas eu plantei, né? A galinha foi lá e botou o ovo. Se ela botou o ovo nas minhas terras, então o ovo é meu. Mas a galinha é minha, então a galinha é sua e o ovo é meu. Então tem muitas histórias, muitas características desse Luanda que pode ser trabalhado com muita facilidade, inclusive com o EJA. Mas tem vários outros livros, né? Os livros da Paulina Chiziane são muito recomendados, do próprio Pepe Tela, do Mia Couto. Mia Couto, inclusive, é muito fácil de encontrar as obras dele no Brasil, acho que tem todas aqui no Brasil, né? Porque ele está aí. Eu acho que já foram traduzidas todas, né? Sim, porque ele está numa grande editora, então ele está na mídia a todo momento, ele de volta e meia está no Brasil também. Então, os livros dele são muito fáceis, a leitura, então dá para começar por ali, né? Terra Sonâmbula, entre outras obras. Gratidão, querido. Vamos a mais perguntinhas? Vamos. A Márcia Guzmão diz assim: a literatura africana nos traz diversas possibilidades de aplicar a Lei 10.639/2003 e é inovador para nós professores ter essa possibilidade de conhecer muito mais sobre essa temática. Gratidão. Sem dúvida. A Adriana Diógenes colocou: estou encantada com o nosso encontro de hoje. Muito obrigada. Muito obrigada. Marinalva Mendes, parabéns, professor. Foi muito lindo a sua fala, eu estou encantada. Parabéns também. O Túlio novamente coloca, o Túlio Barbosa: excelente trabalho. Literatura é fundamental nesse processo. A Fernanda Itrieri, grata pelo encontro. Ótima apresentação. Eu acho que é muito importante, né, Márcio, para além de tudo isso, a gente romper um pouco com os nossos cânones tão eurocentrados. Precisamos estudar nossos cânones, sim, mas precisamos também voltar o nosso olhar, né, fazendo memória ao Sankofa, que é um dos adinkras, ao passado para ressignificar o presente. Então, é importante, principalmente dentro da literatura africana dos países de língua portuguesa, e como você mesmo colocou, os países de língua portuguesa têm uma peculiaridade dentro da língua portuguesa, porque não é essa língua portuguesa falada em Portugal, nem tampouco falada no Brasil, mas é uma língua portuguesa com muitos saberes, assim como a nossa, né? Nós chamamos de língua portuguesa, mas é uma língua portuguesa bem brasileira, que é fruto, né, dessa construção, dessa dialogicidade e dessa literatura, né? Fazendo memória a nossa querida professora Celane, a questão do desenvolvimento, né, e da linguagem, ela é muito importante. E eu acho que você trouxe para nós
todo esse movimento hoje, essa oportunidade, não só da viagem, principalmente com o gato e o escudo, e a questão do riso. Né? Se a gente observar, né, nossos ancestrais, víamos que eles riam muito. Né? E os mais novos costumavam dizer: coitada da avó, coitado do vô, está caduco. Mas, na verdade, o riso é uma sabedoria, né? E o Luandino traz isso com muita propriedade, né? Não só no Luanda, mas em outros escritos da trajetória da vida dele. Né? O Martins de Jaci, que foi seu colega, diz obrigado pela aula, né? E a Zora também agradece muito o seu trabalho. Né? E eu acho que é muito importante essa possibilidade que a gente tem de discutir esse baobá dos saberes, essa territorialidade. Porque eu acho que quando a gente fala em territorialidade, a gente quer dizer muita coisa. Muita coisa. Né? Isso mesmo. Eu agradeço muito por todos esses comentários, esses elogios, né? Agradeço até a Fanny Ribeiro, que está aqui. Hello! Você viu? E, de fato, né, Irene, esses conhecimentos acadêmicos não nos têm que fazer superiores. Né? Isso tem que fazer com que nós nos tornemos mais humanos. Isso me lembra muito a história do Arnaldo Santos, né, da literatura angolana também, que ele tem o conto chamado A Menina Vitória, que eu até comentei recentemente sobre esse conto, em que a menina Vitória, uma negra, né, que ela tem a oportunidade de estudar e se tornar professora. E daí, quando, em vez dela fazer dessa oportunidade um momento para que ela pudesse também trazer as crianças, né, para o mundo do conhecimento, o que ela faz? Ela se torna branca, ela se acha branca, então ela passa por um processo de embranquecimento nesse conto. É muito curioso, recomendo. Chama A Menina Vitória, do Arnaldo Santos. Então ela começa a oprimir as crianças, ela começa a fazer diferença, ela quer ficar com as criancinhas que estavam ali, ela colocava na frente aqueles que tinham características ou que eram descendentes dos portugueses, né? E ela massageava aqueles cabelinhos lisos e colocava os meninos negros, quanto mais escuro, inclusive, no fundo da sala, e ela colocava eles em situações vexamosas e tudo mais. Então, isso que você falou é muito importante. Esse conhecimento que nós adquirimos, né, não pode fazer com que nós nos tornemos superiores. Pelo contrário, a gente tem que ficar cada vez mais humilde e trabalhar junto com todos, com a diferença. Porque é isso que faz de nós professores. Né? Nós estamos para ensinar isso, né? É uma responsabilidade muito grande, né? Quando o nosso querido Paulo Freire, que foi seu centenário ontem, fala do esperançar, exato, é bem dentro disso, não é esperar, né? Então, quando essa questão do embranquecimento, ela é muito delicada, na medida em que você nem sempre conhece e valoriza, né, o seu próprio corpo, o seu conhecimento, o seu eu, né? Quando os nossos alunos, por exemplo, falam: nossa, professor, que bom que você não dá aula no formato de ônibus, ou que bom que você vai até o fundo da sala quando nós estamos no momento presencial. Né? Então, são pequenas ações que o professor tem que estar atento ao mesmo tempo. E agora a gente tem uma pergunta do Clarim dos Santos. Gratidão, professor. No Brasil enfrentamos um sistema preconceituoso e temos muita luta para mudar isso e garantir o nosso espaço sem ódio e racismo contra nós, povo negro. Exatamente, em pleno acordo. Muito obrigado, Clarindo, pelas considerações. Isso mesmo. E nós temos o Bruno Luciani, nosso querido Bruno, professor de Libras também, que diz: parabéns pela apresentação e por esta aula tão rica. Que bom que ele está aqui, professor. Né? Nos prestigiando, professor Bruno. Então, agora eu vou pedir a presença da professora Márcia, para que ela possa fazer o nosso encerramento. Sabemos que o senhor também tem mais uma aula, nós também temos, né, a vivência no museu, mas eu, assim, estou muito, muito, muito agradecida pela oportunidade, pela responsabilidade de mediar
essa interlocução e de aprender tanto com você, Márcio, mais uma vez, né? E é um prazer, nós que somos assim próximos de tanta trajetória e de tanta jornada. De Fico tantas lutas. imensamente gratificada e passo a palavra à professora Márcia, por favor. Obrigada. Muito obrigada, professora Irene, e nós também agradecemos muito ao professor Márcio. A nossa área é a geografia, nós temos um apego pela literatura, mas nós estamos aprendendo tanto com o senhor, professor. O senhor está descortinando para nós grandes possibilidades de aplicar a Lei 10.639 via essa interdisciplinaridade, né? Trazer a geografia com a literatura, conhecer novos autores, fazer essas analogias que são tão importantes e que a gente não teria oportunidade sem o senhor estar, sem você estar conosco aqui hoje, né? Então, assim, a sua presença, o conhecimento da pluralidade, dessa multiplicidade de culturas africanas, né? E que essa literatura é tão rica, nós somos verdadeiramente gratos. Hoje eu aprendi muito, e o senhor, você foi falando, né? Explicando as literaturas, eu fui pesquisando aqui mais um pouco, e foi me dando mais curiosidade, né? Então, nós queremos agradecer muito e sabemos que é muito importante a sua presença aqui. E eu sou grata, o nosso grupo é grato pela oportunidade que o senhor nos deu, né? E nós queremos falar com a professora Irene Zilda e buscar no esperançar do nosso Paulo Freire, né? Nós esperançamos por dias melhores, e as leituras e as lições que são colocadas, né, que estão embutidas nessas falas, igual o senhor trouxe. Eu tenho uma dificuldade de falar você, porque é você, tão jovem, não precisa chamar de senhor, e é um colega tão querido, né? Então, você trouxe para nós, eu estava vendo a história do gato e o escuro, que eu não conhecia, e fiquei analisando quantas possibilidades de trazer isso para a leitura do ser humano, né? E também trazer essa reflexão tão importante de como a diferença ela não só existe dentro de cada um, é igual o texto traz, e dialogar com essas práticas em sala de aula, essas diferenças que existem, são tão importantes. Professor, eu sou muito grata. Eu estou assim, encantada novamente pela sua facilidade de trazer textos tão complexos e fazer com que nós sejamos mais particularizados no nosso ensino. Possamos conhecer as diferenças que existem na nossa sala de aula, como a Isilda colocou aí, não só à frente do ônibus, mas também lá no fundo do ônibus, né? Conhecer todas essas particularidades. E esse texto, O Gato Escuro, para mim, acendeu. Nossa, muito obrigada, estou muito encantada. Bom, professor, nós queremos agradecer, desculpa se eu estou aqui, eu sou muito prolixa, fico repetindo a mesma coisa, porque quando eu apaixono, eu fico desse jeito mesmo. O senhor me desculpa e todos me desculpem por essa minha fala. Eu gostaria mais uma vez de agradecer, dizer que nós estamos à disposição. Sabemos que o senhor tem um compromisso, né, no museu agora, a gente também tem aula, também vou iniciar, e dizer que nós estamos à disposição, o nosso grupo está à disposição, e a universidade tem esse grupo que o senhor tem esse grupo de pesquisa, a universidade amplia as fronteiras a partir do seu trabalho. E isso é muito importante e nós somos gratos por o senhor fazer parte conosco nessa noite. Isilda, eu vou passar a palavra para você, tá? E vou recomendar aos meus alunos e vamos sim trabalhar essas duas literaturas que o senhor nos indicou. Pode ter certeza que nós aqui na academia vamos fazer essa interdisciplinaridade utilizando essa aula de hoje. Muito obrigada. Tá?
Professor Márcio, passo a palavra para o senhor fazer as suas considerações finais, antes de eu fazer o encerramento, por favor. Muito obrigado, professora Márcia, pelas palavras, né? Espero, de fato, ter contribuído, né, com a discussão, com a proposta do curso. Eu sempre falo que a literatura tem que nos fazer refletir, né? E fazer refletir e nos tornarmos, de uma certa forma, melhores, né? Melhores para o mundo e no mundo, né? Não adianta a gente só fazer muitas e belas reflexões e depois a gente sai também promovendo o mesmo racismo, promovendo as mesmas injustiças com os outros que nos rodeiam, né? Então, eu sempre trabalho com essa perspectiva, a Irene sabe bem, né? Perfeitos não somos, né? Como eu disse, nós viemos de uma cultura que já foi estabelecida há mais de 2000 anos. Então, como a professora Lavínia falou lá na primeira aula, né, nós precisamos nos policiar. Iremos incorrer, né, nesses problemas também, nesses vícios também. Mas nós temos que ter essa consciência de nos autocriticar e de ir nos construindo, né, como diz Stuart Hall. A gente vai se constituindo, nós vamos nos construindo. Isso é muito importante, né? Então, eu espero ter contribuído de alguma forma para que aqueles que não conhecem as literaturas africanas que possam buscar. Tem muita coisa boa. Eu só falei de dois exemplares, um de cada país, de Moçambique e de Angola, mas tem Cabo Verde, tem Timor, tem muitas outras coisas ainda a serem pesquisadas. Eu aproveito essa oportunidade para convidar, né, os que estão nos ouvindo, assistindo, a participarem conosco do grupo de leitura no museu, que acontece no Museu Regional do Norte de Minas. Nossos encontros estão sendo virtuais já há 2 anos, desde que a pandemia começou. Nós discutimos obras diversas, né? É um grupo aberto a todos os leitores de qualquer idade. A única exigência que nós temos é que as pessoas queiram ler e queiram dividir conosco as suas experiências. Já lemos diversas obras africanas, né, nesse tempo, e obras brasileiras. Nós lemos os mais diversos tipos de gêneros literários. Quem escolhe os livros que vamos discutir são os próprios membros do grupo. Então, todos estão abertos a participar, a sugerir, a dialogar e debater conosco. Muito obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estou sempre à disposição, né, para fazermos o trabalho que for necessário. E só uma curiosidade, professora Márcia, eu estava pensando, conforme a senhora estava falando, e aí fui resgatando um pouco a minha trajetória, e eu sempre fiz uma interdisciplinaridade com a geografia, sempre. Até quando eu estava lá no ensino médio, fiz vários trabalhos com os professores de geografia, né, estou aqui novamente, fiz um trabalho também junto com outro colega, que nós trabalhamos a geografia, né, na questão do texto literário. Então, curiosamente, né, eu não tinha parado para pensar, mas com a fala da senhora, eu refleti como a geografia está presente aqui na minha vida de alguma forma. Obrigado, muito obrigado. Professor, eu vou convidá-lo para a gente poder sentar e fazer um trabalho junto, geografia e a letras. À disposição. Pode deixar, vamos fazer uma conexão no próximo semestre, que esse semestre já está tudo organizado, mas para o semestre que vem, o ano que vem, vamos viajar aí para alguns lugares, né? Fazer um trabalho de campo e fazer uma perspectiva de um trabalho interdisciplinar. Pode Muito deixar. obrigado. Muito obrigado. Eu que agradeço. Passo a palavra. Obrigada, professor Márcio, mais uma vez. Nós agradecemos todos os nossos afronautas que estão aí presentes, firmes e fortes, em todos os nossos encontros. Esperamos vocês na próxima segunda-feira, às 18 horas, para aprendermos um pouco mais. Professor Márcio Jean, eu sou suspeita, né, para falar dele, porque somos amigos, não só dentro da literatura, mas também da vida humana, né? Porque, acima de qualquer coisa, somos seres humanos. Então, eu gostaria de fechar esse nosso encontro saudando o Quilombo. O Quilombo está lindo como o quê? O Quilombo está lindo como o quê? Só faltava você. E obrigada por nos aquilombar
nessa cabaça da alegria, a Rosilene também, que entrou nesse tronco desse baobá, trazendo a leitura e a interpretação de Libras, algo tão importante nesse nosso universo. Gratidão, muito obrigada mais uma vez. Gratidão, gente. Boa noite a todos.